O leite azedou de novo. De novo? O que está acontecendo? Acho que é o tempo. O que tem no tempo que azeda o leite? O calor. Ah, então você acha que o calor azeda o leite? Não, pode ser sujeira. Ah, então você não lavou. Não, eu lavei, mas eu acho que o Matheus colocou a colher suja no leite. Eu não fiz nada. Deve ser os micro-organismos. Micro-organismo? A minha professora falou que eles estão pra tudo quanto é lado, até no ar. Aonde que eu não estou vendo? De onde que eles vêm? Essas perguntas me fazem lembrar de uma passagem muito bonita na história da ciência, com Louis Pasteur. Monsieur Pasteur, Monsieur Pasteur, Monsieur Pasteur. Todos nas ruas dizem que o senhor ganhou um prêmio da academia numa discussão com Monsieur Pouchet. Sim. Mas qual foi a discussão? É que M. Pouchet é um defensor da geração espontânea. Você sabe de que se trata? Não. M. Pouchet imagina que a vida nasce a partir de um líquido nutriente, que contém substâncias orgânicas, e ar. E só isso. E eu não concordo com isso. A vida nasce, sim, de um líquido nutriente, mas ele precisa ter um germe de vida. Ele precisa ter, anteriormente, um organismo vivo que vai fazer a vida continuar. E o que fez M. Pouchet? Ele tinha um frasco desse tipo, meio cheio com um líquido nutriente, ferveu o líquido para matar tudo que podia ter de vida dentro e o vapor expulsou o ar deste frasco. Inverteu em cima de uma cuba de mercúrio, desta maneira, de maneira que não houvesse mais nenhum ar dentro desse frasco. Ele então introduziu dentro do frasco, aqui por debaixo, com um tubinho desse tipo, ar, oxigênio que ele obteve a partir da quebra da água. De modo que aqui havia líquido nutriente e apenas oxigênio. Depois ele colocou também debaixo, por debaixo do mercúrio, dentro do frasco, um pouco de feno. Feno que tinha sido esquentado a 100 graus. Esperou ele 5 dias nessa situação e apareceu um mofo dentro do frasco. E ele diz, o feno estava sem vida, sem germe nenhum, o ar é apenas oxigênio, o líquido nutriente foi fervido e a vida nasceu sozinha. Logo, a vida nasce espontaneamente do nada. Aí eu digo, M. Pouchet errou em algum detalhe pequeno da experiência dele. Ele errou porque, quando ele introduziu, como mostrei, o oxigênio e o feno por debaixo do mercúrio, ele também trouxe poeira, a poeira que vem do ambiente. E eu vou mostrar como isso se faz. Eu preparei aqui um pouco de poeira. Eu vou botar a poeira em cima de uma outra cuba de mercúrio, assim. A poeira está aqui, em cima do mercúrio. Se eu introduzir agora um bastão de vidro em cima do mercúrio, ele arrasta toda a poeira para dentro. De modo que, se esse bastão fosse aquele tubinho que eu usei, esse aqui, que eu usei para introduzir o oxigênio dentro do frasco, esse tubinho teria feito o que esse bastão fez. Arrastar a poeira para dentro do frasco, trazer a poeira para dentro e dessa poeira é que vai nascer o mofo que ele demonstrou aparecer, na opinião dele, do nada. E por que posso dizer que essa poeira existe em cima do mercúrio? É muito simples. Eu pego este tubo aqui, eu posso aspirar por ele, assim, e o ar vai arrastar para dentro do meu pulmão a poeira que está aqui no ambiente. Se eu agora botar um pouquinho de algodão nessa extremidade aqui, dessa maneira, eu aspirar de novo, o algodão vai filtrar o ar e reter a poeira. Se eu fizer isso muito tempo, vai acontecer o que aconteceu aqui. O algodão fica até preto, dependendo da quantidade de poeira que está no ar. E agora eu posso pegar um pouquinho desse algodão, lavar este algodão, dessa maneira. Um pouquinho de água.
E a poeira que está no algodão está passando para a água. Eu posso agora transferir essa poeira, um pinguinho dessa poeira, nessa lâmina do microscópio. Aqui. E observar no microscópio. Vem ver. Aqui, tu estás observando que tem poeira, são grãozinhos sem formato, sem forma nenhuma, e também uns bastonetes e umas bolinhas circulares esféricas. Ok? São essas pequenas esferas e esses bastonetes que são os germes da vida. Esses germes da vida é que o M. Pouchet introduziu por debaixo do mercúrio, dentro do frasco, e que depois cresceram dentro do meio nutritivo que tinha aqui e que fez a vida nascer. Logo, o M. Pouchet estava errado ao dizer que a vida nasceu do nada. A vida que ele observou nasceu desses germes que você viu aqui no microscópio. Isso é a experiência fundamental que mostra que a vida não pode nascer do nada. Em 1864, Pasteur foi convidado para ir à Sorbonne, a mais conceituada universidade francesa, para falar de seus experimentos sobre a geração dita espontânea. Lá estavam os membros mais influentes da Academia de Ciências, tais como Claude Bernard, Dumas, Lalard e outros. Eles ouviram o discurso de Pasteur atentamente, que falou sobre a participação dos micro-organismos nas fermentações, este processo que faz o leite azedar e que foi o que desencadeou a nossa conversa. Porém, dentre todos os assuntos apresentados, Pasteur se deteve mais nos argumentos contra a geração espontânea, defendida por Arquimedes Pouchet, um importante naturalista francês, líder de uma corrente de pensamento que defendia a geração espontânea. Senhores acadêmicos, grandes problemas hoje em dia ocupam nossas mentes. Para citar alguns apenas, há quanto tempo o homem foi criado? As espécies, são elas imutáveis ou em lenta e contínua transformação, como você pensa hoje em dia? Aí a matéria, ela é tudo, e fora a matéria não existiria nada? E nesse contexto, qual é a utilidade de Deus? Esses são os grandes problemas. Porém, não falarei deles hoje. Falarei de um outro, que está relacionado. É o problema das gerações ditas espontâneas. Este problema tange a origem da vida, ao início da vida e, obviamente, tem implicações das mais simbólicas. Falarei das gerações espontâneas porque este tema pode ser abordado pela experiência. E fazendo um histórico rápido, desde a antiguidade, acreditava-se plenamente na geração espontânea, sem questioná-la. Mais perto de nós, o naturalista Van Helmont acreditava que se a água pura estivesse em contato com o odor do brejo, dessa água nasceria lesmas e sapos. Também diz Van Helmont que se nós fizermos um buraco dentro de um tijolo e colocasse neste buraco manjericão, fechando com o outro tijolo, passado alguns dias, vai aparecer escorpiões. Ele também diz que fez a experiência seguinte, pegou uma roupa suja, colocou ela num vaso, junto com trigo, tampou, e ao longo de alguns dias apareceram camundongos. E havia, dependendo do momento da experiência, camundongos machos, camundongos fêmeas, que podia se reproduzir. Essas eram as ideias sobre a geração espontânea no século XVII. Mais perto da gente, Buffon diz que depois de morrer, alguma coisa ainda permanece vivo na matéria e que essas moléculas
recebendo vibrações dessa vitalidade mantida, vão poder se aglutinar de novo e formar um outro corpo, um novo corpo. A vida vai nascer dessas moléculas. Isto tem uma implicação muito grande. Todo este contexto da geração espontânea está inserido na dualidade entre o materialismo e o espiritualismo. E é óbvio que seria uma vitória fantástica para o materialismo dizer que apenas a matéria pode se reorganizar por ela mesma e dela nasce a vida. E como fica Deus nisso? Provavelmente ele fica inútil. É claro que hoje em dia ninguém mais acredita na geração espontânea produzindo invertebrados ou vertebrados. Neste nosso século, muito mais astutamente, coloca-se a geração espontânea ao nível dos micro-organismos, exatamente lá aonde a experimentação é mais difícil. O senhor Pouchet, membro correspondente dessa nossa academia, há alguns anos descreveu uma experiência segundo a qual ele diz que ele demonstra a existência da geração espontânea. E eu penso que o senhor Pouchet errou. Não tem poeira no frasco quando ele prepara ele e deixa ferver. Não tem poeira no oxigênio porque ele é puro. Quando ele inverte e deixa no mercúrio também não tem poeiras. Ao introduzir o oxigênio e depois ao introduzir o feno, é neste momento a fonte de erro da experiência de Pouchet. Por quê? Porque nesta sala, e todo mundo já viu, numa sala escura, onde passa um raio de luz, nós podemos ver a poeira voando, se deslocando no ar, mas sempre descendo, caindo, caindo e recobrindo tudo. É por isso que os nossos móveis ficam cobertos de poeira. Essa poeira caiu também na cuba de mercúrio. E, ao introduzir o feno por debaixo do mercúrio, esse feno arrastou a poeira que está no mercúrio e botou para dentro. E é de lá que vai nascer a vida que M. Pouchet observa. De modo que a experiência dele não demonstra em nada a geração espontânea. Numa tentativa de demonstrar que efetivamente é a poeira que traz este germe de vida para dentro do frasco, eu fabriquei este tipo de balão. Ele originalmente não tem este pescoço de cisne, ele é reto, dentro dele coloca o líquido que eu vou ferver, mas ainda não fervo. Depois de colocar o líquido, no bico Bunsen, a gente estira o colo do balão e dá este formato aqui. Essa extremidade está aberta. Fervo o balão, o líquido nutriente fica estéril, o vapor expulsa o ar também e o vidro também fica completamente sem poder produzir a vida. Pois, senhores, depois de resfriar o líquido, o ar penetra dentro do frasco. Eu tenho há 2 anos frascos guardados assim, e nesse frasco, embora o líquido seja um líquido nutriente, nenhum mofo nunca apareceu. E há de se perguntar qual é a diferença entre esse balão e aquele que tinha o gargalho reto. Ambos contêm a mesma solução, ambos são feitos do mesmo vidro, ambos estão em contato com o ar. Acontece que a poeira normalmente cai. Então, quando o ar entra devagarzinho dentro desse balão, a poeira acompanha, desce e vai depositar nessa parte aqui do gargalho. O ar continua entrando no balão, mas a poeira não. E este vidro impede, de fato, a fecundação do líquido nutriente, impede a poeira e, junto com a poeira, os germes de entrar. Isso mostra que o ar carrega os germes da vida, porém, que eles não podem entrar em qualquer circunstância dentro dos frascos. De modo que
a afirmação do senhor Pouchet está errada, porque ele fez uma experiência com pouco cuidado. Pelo fato de ter balões nos quais não aparece mofo nunca, a geração dita espontânea está derrubada. É uma quimera. Por quê? Porque como todos os frascos contêm o mesmo líquido e todos eles estão em contato com o ar, em todos eles deveria aparecer a vida. E não aparece. Senhores, com esse conjunto de experiências, eu afirmo que tudo que é vivo nasce do previamente vivo. Pai, tem uma coisa que está me incomodando. O que, filho? Se tudo que é vivo nasce do previamente vivo, como que surgiu primeiro? Isso é uma pergunta inteligente e me faz lembrar de uma outra passagem da história que é com um cientista Dá americano. licença, a história tá muito boa, mas eu vou terminar o meu serviço, inclusive tampar as panelas. Ok, eu vou... Obrigado. O problema apontado por você foi abordado experimentalmente por um jovem cientista americano, Stanley Miller, nos idos de 1952. Miller era estudante da Universidade de Chicago e tinha apenas 22 anos quando ouviu uma conferência do seu orientador, Harold Urey, que defendia a ideia proposta anteriormente pelo cientista russo Alexander Oparin, para quem a atmosfera da Terra primitiva deveria ter sido rica em hidrogênio, amônia, metano e vapor d'água, e que a partir destes constituintes inorgânicos poderia se formar moléculas orgânicas, desde que uma fonte de energia estivesse presente. No final da conferência, o Miller procurou seu orientador e pediu para que ele lhe desse a oportunidade de testar aquela hipótese, simulando as condições da Terra primitiva. Harold Urey não gostou muito da ideia, mas se curvou frente à insistência do jovem, mantendo, porém, uma condição. Se em 6 meses o Miller não obtivesse resultados, ele teria de mudar de projeto. A história nos revela que aquele jovem pesquisador idealizou um aparato de vidro, reconstituindo em um sistema fechado a atmosfera primitiva com os gases metano, amônia, hidrogênio e vapor d'água, os quais eram continuamente submetidos ao calor e a faíscas elétricas, produzidas por 2 eletrodos. O que viria depois deixou Miller, o seu orientador e toda a comunidade científica, de uma certa maneira, boquiabertos. Em menos de uma semana, o líquido do aparato de vidro, que era inicialmente transparente, começou a ficar turvo e depois alaranjado. Uma amostra deste produto foi recolhida para análise química e qual não foi a alegria de Miller ao constatar a presença de uma mistura de vários aminoácidos, muitos dos quais semelhantes àqueles utilizados na construção das proteínas pelos organismos vivos. Miller escreveu um artigo que foi publicado em 1953 e, mais do que isso, abriu uma linha de pesquisa muito forte até os nossos dias, envolvendo várias centenas de pesquisadores, a química pré-biótica. Miller teria dito: encontrei os tijolos da vida, os aminoácidos. Pai, ainda não entendi uma coisa. O que, filho? Você encontrou um monte de tijolos, eles foram se juntar e formar uma casa? Você problematiza uma questão que a ciência ainda não respondeu. Ou seja, como que passou do nível molecular das moléculas para uma estrutura organizada. Essa questão está em aberto. Então acabou a história? Não, não acabou a história. Tem vários cientistas que dedicam as suas vidas para responder essa pergunta. Ou seja, como que passa do nível molecular para uma estrutura organizada. Dentre eles, eu gosto do trabalho de um biofísico americano que chama Stuart Kauffman. A ideia do Kauffman é um conjunto de macromoléculas, um conjunto de proteínas. Elas podem reagir entre si e formar uma malha, uma espécie de uma rede metabólica. Pai, antes você disse que o Miller tinha produzido aminoácido, mas agora você já está falando em proteína. Proteínas são polímeros de aminoácidos, que formam uma cadeia polipeptídica. Mas pai, o que é uma cadeia polipeptídica? É um polímero de aminoácidos. Você está entendendo? Mais ou menos. Faz o seguinte, pega aquela caixa de botões da sua mãe, para que eu te mostre aqui, para que eu te explique. Você tá doido, né? Por quê? Mamãe vai matar a gente. Por Ela quê? usa aquilo para artesanato. Mas ela vai entender que é por uma boa causa. Vai lá. Tá bom, vamos então. Sei lá.
Antes de mais nada, vamos tirar essa caixa daqui para facilitar a minha explicação. Então é o seguinte, como eu tinha te falado, proteínas são polímeros de aminoácidos. O que são polímeros? Polímeros são substâncias que têm unidades que se repetem. No caso das proteínas, são os aminoácidos. Os botões são os aminoácidos. Um aminoácido, quando ele se liga com o outro, essa ligação entre os aminoácidos é chamada de ligação peptídica. Então veja você a diversidade que pode formar as proteínas, tomando, por exemplo, somente 6 cores, ou seja, 3 botões grandes e 3 pequenos com cores diferenciadas. Então, nós estaríamos representando aqui aminoácidos, 6 aminoácidos diferentes. Todos os aminoácidos possuem um carbono, depois eu posso até descrever isso para você, e 2 grupos, um grupo amino e um grupo carboxila, e uma parte do aminoácido que é chamada de radical. O que diferencia um aminoácido de outro é o seu radical. O que acontece é que um grupo amino de um aminoácido se liga com o grupo carboxila do outro, formando aqui então essa ligação peptídica. Vamos ver a diversidade que pode formar então somente utilizando esses 6 aminoácidos. Então, a gente poderia fazer assim. Isso seria uma sequência de aminoácidos, 6 aminoácidos, formando um peptídeo, né? Poderia fazer isso. Seria outro. Ou isso. Seria outro. Ou isso. Ou isso. Poderíamos ficar aqui, talvez anos e anos, fazendo todas as possibilidades possíveis, se a gente contasse, não com 6, mas com 20 aminoácidos, que os seres vivos usam 20 aminoácidos, e com um tamanho de cadeia que pode chegar a 700, 800 aminoácidos. Tem uma coisa interessante com relação às proteínas. Elas não ficam assim, de forma linear. Elas se enrolam, elas se enovelam. Esse novelamento vai depender da sequência desses aminoácidos. Vai depender das cadeias, das estruturas químicas que tem aqui, que são as cadeias laterais desses aminoácidos. Dependendo dessas cadeias laterais dos aminoácidos e do meio onde as proteínas se encontram, se o pH, se está ácido, se está básico, temperatura, elas vão se enrolar, vão se enovelar. Dessa forma aqui, ó. Se a gente pegasse aqui essa proteína, quando ela é feita dentro da célula, ela vai sendo feita aminoácido por aminoácido, então vai se fazendo a proteína. Mas quando se faz a proteína e ela está pronta, dependendo do contexto molecular da célula, ela vai se enrolar. É como se a gente fizesse assim, ó. Fizesse isso, ó. Cada proteína, ela se enrola no espaço de uma determinada maneira. Então isso aqui seria um tipo de proteína. Seria uma proteína já na sua estrutura tridimensional. Então, filho, essas proteínas, claro, tem proteína enorme, né? Por exemplo, essa aqui tem mais de 700 aminoácidos. Proteína enorme. E essas proteínas, elas exercem diversas funções dentro da célula. Algumas proteínas são estruturais, como colágeno, por exemplo. Algumas proteínas se ligam a parasitas, se ligam a micro-organismos, como os anticorpos. Algumas proteínas transportam gases, por exemplo, a hemoglobina. Tem umas proteínas que são hormônios. Então, as proteínas, por essa diversidade astronômica que pode ser feita, e elas assumem diversas atividades. Mas tem uma atividade interessante das proteínas, que é a atividade catalítica,
que é atividade enzimática. E o que é isso? Que eu sei que você vai acabar me perguntando. A atividade enzimática ou atividade catalítica é que uma proteína ela pode facilitar uma reação química que sem a sua presença ocorreria ou não ocorreria, ou ocorreria muito, muito lentamente. E muitas das proteínas dentro das células, da diversidade de proteínas, algumas são enzimas e essas enzimas possuem então essa atividade catalítica. Filho, eu espero que você já tenha entendido que os botões estão sendo utilizados para representar os aminoácidos, como um modelo. Os cientistas também utilizam modelos para estudar as moléculas e as macromoléculas. Alguns destes modelos são formados de bolinhas coloridas, representando os diferentes átomos e as ligações entre eles. Aqui você vê a representação de dois aminoácidos diferentes, interagindo e formando uma ligação peptídica entre eles, com a liberação de uma molécula de água. Aqui você está vendo uma proteína completa, representada através de um outro modelo, tracinhos de carbonina. Os tracinhos podem ser transformados em fitas maiores, onde se vê melhor as estruturas secundárias presentes nesta e na maioria das proteínas, como essas alças espiraladas, denominadas cada uma de alfa-hélice, e essa outra aqui, com uma tira de um papel preguiado, denominada de folha beta. Os recursos gráficos do computador permitem ainda transformar o modelo em fita para um modelo em volume, onde fica mais fácil visualizar a estrutura terciária da proteína, sua conformação tridimensional, e os espaços internos da mesma, suas fendas e protuberâncias, o que poderia explicar até algumas das possíveis interações dessa proteína com outras moléculas. Você entendeu, filho? Eu entendi tudo, pai. Mas se a proteína é formada dentro da célula, como que você está falando isso se nem existia vida? Tem um trabalho prévio, um conhecimento prévio, que foi resultado de uma descoberta de um outro cientista americano chamado Sidney Fox. Ele colocou uma mistura de aminoácidos sob lava vulcânica, ou em outras situações, sob grande pressão e calor, e obteve um sólido com aspecto de plástico, que ao ser moído e diluído em água, formavam cadeias polipeptídicas com cerca de 50 aminoácidos. Alguns destes produtos formavam micelas, estruturas globulares, e tinham atividades catalíticas. Fox denominou estes produtos de proteinoides. Mas, ô pai, o que isso tudo tem a ver com Kaufmann? Não, é porque o Kaufmann, ele defende a ideia que nas condições da Terra primitiva, o surgimento da vida, a origem da vida, poderia estar associada com o surgimento de dinâmicas moleculares em sistemas complexos de reações químicas. Você entendeu? Tá difícil. Entendi, né? não. Faz uma coisa para mim. Vão arriscar? Bom? Pega aquela caixa de camiseta dos artesanatos de sua mãe. Tem certeza? Eu vou tentar. É por uma boa causa. Tá bom. Filho, vamos aproveitar um pouco a sensibilidade artística de sua mãe para te mostrar algumas coisas. Ó, as proteínas, assim, elas se enrolam, elas podem estar mais linear, elas podem formar assim, espécie de ficar mais globular. Mas o que é mais importante de entender é que as proteínas elas assumem uma conformação espacial. Pensa numa proteína. Tá bom, tô pensando. Tá pensando? Então agora nós vamos fazer uma dinâmica molecular. Como que seria uma dinâmica molecular à la Kaufmann? Ou seja, como que o Kaufmann propôs? Você não tá pensando nisso, né? Pense agora em uma grande coleção de moléculas, constituídas de proteinoides ou proteínas. Esta coleção foi aumentando durante milhões de anos nos mares, lagoas e lagunas, formando uma espécie de sopa molecular. Como essas moléculas podem apresentar atividade catalítica, nós representaremos essa atividade por um fio, que vai interligando essas moléculas. Vai chegando um momento em que cada molécula, além de participar como catalisadora para alguma reação, ela própria pode ser um produto de outras reações de catálise. O Kaufmann demonstrou
através de várias simulações, que à medida que a conectividade entre os membros de uma determinada coleção aumenta, chega-se a um ponto crítico onde há um salto na interconectividade, uma mudança de fase, emergindo da coleção inicial uma grande rede. Essa rede molecular, através de sua dinâmica, seria ela própria um sistema autocatalítico, capaz de se autoengendrar, de se autoproduzir e de se automanter, desde que pudesse incorporar elementos de fora e transformá-lo em seus próprios constituintes, no âmbito da dinâmica interna. Mas e daí? O que isso tem de novo? O novo da proposta do Kaufmann, que pouca gente ainda entendeu, é que não é uma molécula que se autorreplica, mas sim um sistema como um todo, ou seja, DNA mais proteínas. Então, é o sistema que se autorreplica. Por isso que o Kaufmann diz que é um sistema autocatalítico. Mas o que veio primeiro, o DNA ou as proteínas? Esse é o dilema do ovo da galinha. O DNA seria o ovo e as proteínas a galinha. Na verdade, nem o ovo nem a galinha, mas é o chocar, ou seja, a operação desse se autoproduzir. DNA codificando proteínas e proteínas participando do DNA. Para o Kaufmann, a divisão de um protobionte, ou seja, do primeiro organismo vivo, a divisão de uma bactéria moderna ou de uma célula, é a divisão de um sistema como um todo, é a divisão do sistema autocatalítico. Mas pai, aonde você quer chegar? Não, eu quero só mostrar para você que o surgimento da vida é o surgimento de um operar autocriativo, de autoprodução, de engendramento. É isso que o neurobiólogo chileno Humberto Maturana chama de autopoiese, autocriação. Então é isso? Essas dinâmicas autocriativas se tornaram vivas? Falta ainda um detalhe, que não é um detalhe, é uma parte estrutural importante. As dinâmicas moleculares se autoproduzem, mas a vida surge quando essas dinâmicas começam a produzir a sua fronteira, que é a membrana. Ou seja, no momento em que uma dinâmica molecular produz a si própria e a fronteira que a separa do entorno, do meio ambiente, isso é chamado de uma unidade viva. Houve um período em que o nosso planeta estava muito mais quente. Os aminoácidos eram produzidos em uma atmosfera redutora, como mostrado por Miller, ou trazidos de fora, veiculados em meteoritos. Sob a ação do calor, eles formaram proteinoides, que juntamente com outras moléculas orgânicas foram levados para os cursos d'água, mares rasos e lagoas, formando uma sopa molecular. Ainda que os proteinoides formassem micelas, estruturas globulares, as membranas foram produzidas por substâncias lipídicas, tais como os fosfolípides. Essas membranas, sem uma dinâmica molecular interna, desapareceram. Somente aquelas dinâmicas moleculares que foram capazes de produzir a si própria e, além disso, produzir os constituintes de sua fronteira, tiveram chance de permanecer como sistemas vivos. Com o tempo, essas dinâmicas se aperfeiçoaram. Vários subsistemas se integraram. Algumas moléculas especializaram em várias funções diferentes dentro da célula. Houve compartimentalização e divisão de trabalho. No entanto, há de se ressaltar que o essencial ficou inalterado, como um resquício ou lembrança dos tempos passados. A dinâmica interna, que nós chamamos de metabolismo, a produção de uma fronteira, as membranas, e a capacidade de englobar, de fagocitar partículas estranhas e integrá-las na dinâmica celular, no âmbito de uma lógica interna. Então essa é a verdade sobre a origem da vida? Não, filho, isso é somente uma explicação. Qual é a diferença entre explicação e verdade? Explicar é propor um mecanismo que, posto a operar, gera o fenômeno que se quer explicar. Mas uma explicação só é explicação se ela for aceita por alguém. O que é a verdade, então? A verdade é um comentário sobre esse aceitar. Depende de quem escuta. Mesmo que a explicação não seja verdadeira, O conteúdo de verdade de nossas explicações, ou seja, o quanto elas são verdadeiras, depende das pessoas que aceitam e do quanto elas usam
essas explicações. Então verdade não é dizer exatamente o que acontece? Verdade é uma história que a gente conta para que as coisas façam sentido. Muitas vezes, nesse contar e recontar de histórias, umas histórias são esquecidas, outras são desprezadas e outras ficam melhores. Fica melhor a explicação. Mas a gente nunca tem certeza que a melhor explicação é a história de fato, a história verdadeira. Entendi, mas eu não gostei muito não. Para mim a verdade deveria ser uma só, de acordo com o que nós observamos. Mas o que é o observar? Pai, pega leve. Daqui a pouco você vai me perguntar o que é mesa, o que é cadeira. Deixa isso para um outro dia, para um outro quem foi que disse. Tá ok, filho. Quem é você? Não é você que está preocupado com a verdade? Sim, Então escolha. mas escolher o quê? Se você escolher sua mão, você saberá toda a verdade. Sobre a vida, sobre a morte. Mas e a outra? Será uma eterna busca. Você pode até achar que encontrou, mas nunca terá certeza. Faça sua escolha.